Ok, muito bom dia então a todos novamente. Hoje nós estamos na nossa aula inaugural da Escola Safe Saúde para União Sul Brasileira, que compreende os estados ali do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Hoje, 30 de março, nós estamos iniciando a turma 1 de 2025. As inscrições se encerraram na sexta-feira, dia 28 de março, mas eu sei que alguns alunos ainda tentaram ontem, não conseguiram porque já estava fechada a pré-inscrição. Mas se você está aqui nos assistindo e ainda não está inscrito, e você pertence à região sul do Brasil, eu vou deixar depois alguns detalhes para você me mandar um e-mail para a gente poder fazer a importação, de você na plataforma, ok? Então, o nosso encontro de hoje, queridos, ele vai ser, a gente vai apresentar para vocês como que funciona, o que é a Escola Safe, como que essa plataforma nova ela funciona. A gente vai ter uma aula especial com o Dr. Januário Farias e depois, no final, a gente vai ter um espaço para dúvida, tá bom? Se ainda ficou alguma dúvida, se você quer perguntar, quer entender, esse vai ser o momento no final, depois da palestra, da aula do Dr. Januário, a gente vai ter esse espaço aberto para clarificar todas as dúvidas referentes à escola Seifo. Mas antes de nós darmos continuidade, eu vou convidar você para que nós possamos fechar os nossos olhos, orar ao Senhor e, e clamar pela presença do Espírito Santo. Bondoso e amado Deus, somos tão gratos, Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu amor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos de estudar, de crescer intelectualmente, mas também crescer em conhecimento e crescer, ah, em práticas de estilo de vida mais saudável. Nós sabemos, Senhor, a importância da saúde nesse tempo do fim em que estamos vivendo. Nós sabemos, bom Deus, que estamos vivendo em momentos de guerra, guerra espiritual. Se pudéssemos abrir os nossos olhos, veríamos a calamidade que está ao nosso redor, mas veríamos também, Senhor, os seus anjos nos protegendo e guardando. Queremos, bom Deus, seguir a tua palavra. Queremos, bom Deus, ser pessoas equilibradas, temperantes. Não queremos, Senhor, ser pedras de tropeço a pessoas, mas queremos ser pontes que ajuntam, que aproximam, que sejam canais de bênção. Não queremos, Senhor, entender a mensagem de saúde e levar para um lado extremo. Queremos, Senhor, ser pessoas equilibradas como o Senhor é, respeitando o processo e o tempo de cada um dos teus filhos. Nos ajude, bom Deus, a começar por nós. Tem misericórdia de cada um de nós. O Senhor bem conhece as nossas fraquezas, as nossas lutas e dificuldades. Nos ajude, bom Deus, nesse caminho. Suplicamos, bom Deus, o seu milagre, que o Senhor nos ajude, nos dê força para conseguir vencer diariamente, um passo por vez, mas conseguir, Senhor, praticar as mudanças que precisamos. Esse grupo que está aqui, bom Deus, são pessoas dispostas a colocar aquilo que é mais precioso, o tempo, em prol, Senhor, de poder crescer e também em prol, Senhor, de um propósito maior, de poder abençoar a sua comunidade, sua família, abençoar outras pessoas também com esse conhecimento, com essa linda verdade que o Senhor nos apresenta. Ajude, Senhor, o seu povo para que possamos ser bênção. Ajude, Senhor, cada um de nós nos nossos processos, nas nossas lutas. Esteja conosco durante essa aula, durante esses momentos, que o Espírito Santo se faça presente. Que o Senhor nos ajude, Senhor, para sermos mais semelhantes a Ti. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Muito bom, muito bom. É, eu vou pedir para que vocês mantenham o áudio de vocês fechado. Se você quiser fazer alguma contribuição, alguma pergunta, levanta a mãozinha. Tem um íconezinho de coração aí embaixo, que é reação. Você pode levantar a sua mão e você pode pedir para participar, mas você vai ter esse momento, no final também, tá bem? Deixa eu só mandar aqui novamente o link para o Dr. Januário, porque ele não recebeu, não visualizou. Vamos lá, queridos. Eu vou apresentar para vocês. Se você está chegando agora, por favor, pode colocar ali no chat de que lugar você é.
E a gente, olha lá, tem bastante gente, Erechim, Rio Grande do Sul, Goiôerê, na Associação Oeste Paranaense, Farroupilha, Norte Paranaense, Curitiba. Oi, Aline, Curitiba é minha cidade do coração. Morei a maior parte da minha vida em Curitiba. Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu me chamo Daniele Canabrava, sou esposa de pastor. Meu esposo trabalhou na União por 9, quase 10 anos como departamental. É, começou acho que como MIPS, depois ele foi departamental de plantio de igreja. Então, em 2022, nós recebemos o chamado para vir para os Estados Unidos e trabalhar aqui, servindo ao Senhor também nesse mesmo departamento. Eu tive a oportunidade de apoiar o departamento de saúde por quase 5 anos na União Sul, como coordenadora, junto com vários departamentais. Começou com o pastor José Santos, depois foi o pastor Harry, depois foi o pastor Wilson Geisler, e hoje eu continuo com a Escola Safe. A Escola Safe, ela começou na associação, acho que é Norte Paranaense, com a doutora Iracema Ayala. Eu não sei se a Iracema está aqui hoje. E ela é uma das coordenadoras também de saúde que apoia o departamental naquela região. E ele começou num formato presencial, num modelo ainda um pouquinho diferente, quando o pastor José Santos pediu para que eu ajudasse no processo ali de revisão da Escola Safe, para que a gente pudesse tornar essa escola acessível para as nossas associações da União Sul Brasileira. Então, nós começamos esse processo de revisão de toda a grade curricular das aulas. Pudemos iniciar ali em 2021, em alguns campos a escola Safe. 2021 não, gente, 2018 eu acho. Em alguns campos ali na escola presencial, 5 campos tiveram. Lá no IACS eu acho que ainda continua, até ano passado ainda teve presencial essa escola Safe, mas a gente tinha algumas limitações, né? Então, era um custo um pouco mais alto, na verdade, bem mais alto, porque envolvia o treinamento, né, de um dia inteiro, mais o material, mais os convidados que muitas vezes eram chamados para poder ministrar as aulas. E dentro dessa realidade, a gente começou a pensar em outras possibilidades para tornar esse acesso mais fácil, né, para alcançar ainda mais pessoas e ser uma bênção. E nós começamos a Escola Seifo no formato digital. E aí nós tivemos um processo de gravação, de estudo, foram mais de 6 meses de preparação para tornar esse curso no formato digital, em todo o processo de revisão. Então nós começamos, e isso veio no período ali, durante, né, a pandemia, o que foi uma bênção, porque mais e mais pessoas puderam ter esse acesso. Inicialmente, o curso foi hospedado numa plataforma chamada Hotmart, que era a plataforma que nos possibilitava colocar o curso num custo muito reduzido, em tempo indeterminado, né, para as pessoas poderem ter acesso enquanto o curso estivesse hospedado ali. A União Sul, ano passado, né, já vem conversando que eles queriam disponibilizar esse curso para todos os membros da União, todos aqueles que têm o desejo para poder crescer e a gente ampliar e melhorar essa visão. E por que que isso se fez tão importante? A gente tinha um desafio muito grande. Muitos dos nossos membros, né, que trabalham com o departamento de saúde nas suas associações, nas suas igrejas, alguns deles não são profissionais de saúde e alguns deles, ainda que sendo profissionais de saúde, não têm a clareza da mensagem de saúde alinhado. E aí a gente teve muitos problemas, né? A gente teve gente que convidavam pessoas que pareciam ser pessoas, né, tão coerentes com a perspectiva da mensagem de saúde da Igreja Adventista, mas que vendiam garrafadas e falavam coisas que não estavam alinhados às premissas daquilo que a gente acredita quanto instituição. E isso estava causando muito ruídos, muitos problemas. E para evitar isso, a gente sabe que o processo de educação, e principalmente educação continuada, é o que nos ajuda, né, para que a gente possa ter uma visão mais equilibrada. Então, esse incentivo veio, a gente contratou uma nova plataforma para que a gente pudesse colocar esse curso, todos os custos sendo subsidiados pela União Sul-Brasileira, então os alunos da região
Sul não tem custo nenhum para acessar essa plataforma e a gente fechou em 2 turmas por ano. Então, a gente tem essa primeira turma que está iniciando agora, que são vocês, e nós teremos uma segunda turma que iniciará as inscrições a partir de julho desse mesmo ano, tá bom? O curso eu vou apresentar aqui para que vocês possam conhecer um pouquinho mais. Então, como que funciona esse curso de formação no estilo de vida adventista? Então, como eu disse, a nossa missão é justamente a gente criar consciência sobre estilo de vida adventista, é apoiar, né, todos os participantes, os líderes de saúde, as pessoas que gostam dessa temática, que é uma mensagem tão linda, né, mas que a gente acabou sendo ali corrompida muitas vezes pelos extremismos, né, dos dois lados. Eu brinco que tanto pela salvação pela soja, como também o outro extremo, que é o extremismo do escarnecimento, de fazer pouco caso dessa mensagem que é para esse tempo que nós estamos vivendo. Então, para todos aqueles que querem experimentar, esse é um convite, né, para o estilo de vida adventista. O nosso propósito quanto escola é justamente ser um instrumento de formação de uma liderança, e essa liderança que ela seja catalisadora, que vocês possam multiplicar esse conhecimento, compartilhar o estilo de vida tanto na sua vida como também para a comunidade. A gente sabe que mais e mais pessoas estão sofrendo, né, com doenças e principalmente doenças crônicas, e a gente sabe que a maior parte das doenças crônicas que nós temos hoje, a gente está falando aí de hipertensão, diabetes, a própria obesidade, elas poderiam ser evitadas e até mesmo né, e prevenidas se houvessem mudanças no estilo de vida. E são mudanças simples, e a gente tem esses remédios tão maravilhosos de Deus, que é um convite. Nós temos hoje a ciência, inclusive, confirmando que esses pilares do estilo de vida, eles são realmente extremamente eficazes para prevenção e reversão de muitas doenças crônicas. Então, eu gosto muito desse texto de Ellen White que diz, né, que o nosso primeiro dever para com Deus e os nossos semelhantes é o desenvolvimento próprio. Então, começa comigo, né? Começa com a minha dedicação, com o meu comprometimento, com o meu estudo, com a minha vida de oração e com as mudanças na minha vida. Então, por isso que o tempo gasto no estabelecimento e preservação da saúde é um tempo muito bem aproveitado. Então, você não está perdendo seu tempo, você está utilizando o seu tempo de uma maneira muito sábia, porque você está trabalhando aí para o crescimento. A nossa abordagem, ela está fundamentada em 3 aspectos, em 3 pilares. Então, nós acreditamos que é muito importante ter ferramentas que nos ajudem para o processo de mudança. Nós precisamos ter informações de saúde de qualidade. O que isso significa? Nós precisamos ter informações de saúde alinhadas cientificamente, juntamente com as premissas bíblicas. Então, quando a gente pensa em evidências científicas, a gente vai ter evidência para tudo, né? Mas qual que é o nosso crivo? É aquilo que está alinhado às instruções divinas, à palavra de Deus. Se a gente tem instrução, mas a gente não tem ferramentas que nos ajudam para o processo de mudança, essa mudança ela se torna muito difícil, porque não basta somente conhecimento. A gente precisa ter estratégia que nos ajude a dar o primeiro passo, a sair da zona de conforto, a conseguir praticar mudança. E o terceiro pilar, que é a base, é justamente a fé, né? A fé em Deus como um agente de mudança. Porque muitas mudanças, queridos, nós não conseguiremos por nós mesmos, né? Nós precisaremos sim da intervenção divina. Então a gente vai aprender nesse processo que a gente precisa orar intencionalmente, né? E oração envolve orar, clamar ao Senhor e agir, e ação. Então a fé em Deus que Ele pode nos ajudar naquilo que para nós já tentamos tantas vezes e não conseguimos. E a fé em Deus, né? Que é Ele quem opera a mudança em nós. Nós acreditamos, queridos, na escola, na ênfase, a nossa ênfase ela está baseada na prevenção e na promoção da saúde. E todas essas informações são baseadas em evidências científicas alinhadas com a palavra de Deus. Nós fornecemos apoio para a mudança e nós temos videoaulas gravadas com profissionais extremamente capacitados. Por que que a gente precisa aprofundar sobre o estilo de vida adventista? A gente tem aí as pedras falando, né? A gente tem
a mídia compartilhando sobre o estilo de vida adventista. A gente tem evidências científicas mostrando que a expectativa de vida dos adventistas que vivem esse estilo de vida chega a ser até 10 anos a mais do que a população geral. A gente acredita que a mensagem de saúde, ela é o braço direito da terceira mensagem angélica, ela é uma porta de entrada, queridos, para que a gente possa levar a mensagem do Evangelho às pessoas, a alcançar, que é a nossa grande missão. Os adventistas aumentam, né, a longevidade em mais de 10 anos, porque eles têm um estilo de vida mais simples, saudável. E aqui, queridos, a gente vai aprender que não é a mensagem de saúde não é somente um aspecto, não é só a alimentação, como muitos utilizam. É um equilíbrio, né? É uma harmonia entre todos os pilares do estilo de vida. E a gente não vai ser perfeito nunca, só no céu, mas a gente pode começar a dar os pequenos passos e a gente vai experimentar as mudanças que isso causa na nossa vida. Quais são os pontos cruciais, queridos? E isso é muito importante. Presta atenção aqui comigo. Primeiro, nós incentivamos e influenciamos pessoas através da experiência. Então, qual que é o grande ponto? Aprenda a colocar em prática mudanças sérias e que sejam duradouras. Não mudanças da modinha, né? Coisas, informações que estão aí na moda, dietas que não estão alinhadas ao nosso estilo de vida, ou coisas extremas, enfim. Então, incentivo nosso é justamente que você coloque em prática. A mensagem de saúde é uma mensagem que visa justamente conduzir as pessoas para Cristo, né? Ela é um braço direito, ela não é a mensagem do Evangelho, ela não está em igual, ela é uma porta de entrada, ela é uma abertura para que a gente possa apresentar a Cristo para essas pessoas. Afinal, a gente vive num mundo tão doente e as pessoas estão clamando. Existe, queridos, e nós como igreja acreditamos, existe convergência, ou seja, existe ali uma conversa com a medicina tradicional. Nós não nos opomos, como instituição, à medicina tradicional. O que nós acreditamos é que o indivíduo ele deve se atentar não somente aos sintomas, né, da sua doença, não é somente aos sintomas, aquilo que ele está sentindo, mas olhar as causas e praticar mudanças. Então a gente conversa junto. Se precisar de cirurgia, se precisar de medicação, se precisar, né, de visita ao médico, acompanhamento, tudo isso nós acreditamos e é muito importante. Deus deu sabedoria aos homens também para o desenvolvimento, né? Mas junto a isso a gente pratica as mudanças, aquilo que originou as nossas doenças, a base do nosso estilo de vida. Essa é a nossa premissa como igreja. E, principalmente, nós somos livres para escolher. Isso não é mandatório, né? Os princípios de vida saudável, embora sejam incentivados, eles não são mandatórios, mas é uma escolha individual. E, por fim, queridos, o nosso plano de ensino, ele está dividido em 6 módulos, e a gente vai trabalhar no primeiro módulo, principalmente a questão da fisiologia, longevidade, as mudanças do nosso estilo de vida. No módulo 2, nós temos o módulo de nutrição, um módulo mais técnico, com várias evidências, então é um módulo que você vai precisar prestar bastante atenção. No módulo 3, nós temos falando principalmente sobre terapias alternativas, e é muito bom para a gente poder ter essa clareza. O módulo 5, a gente vai falar bastante sobre a atividade física, as mudanças de hábitos, e no módulo 6 a gente fala sobre propósito, sobre a medicina divina, como que a gente pode ser agentes do reino de Deus na nossa comunidade. A gente tem um certificado, depois que conclui esse curso, nós temos mais de 40 videoaulas, a gente tem um bônus de aulas como essas, e nós vamos ter a presença da Michele, que é coordenadora de saúde, junto com o departamental de saúde, que é o pastor Williams, na União Sul Brasileira, onde a gente vai trabalhar principalmente os aspectos para a criação e desenvolvimento dos clubes Vida e Saúde, e aqueles que já têm o Clube Vida e Saúde vão poder estar desenvolvendo ainda melhor, ok? Essa é a nossa equipe de facilitadores, uma equipe dedicada, que dedicou seu conhecimento, seu tempo para poder compartilhar com cada um de nós essas informações tão preciosas. Ok? Até aqui tudo bem, queridos? Se você tiver alguma dúvida, pode escrever aqui na caixinha. Essa é só uma apresentação
do que é a escola Seifo e da sua origem. Vou compartilhar aqui novamente agora com vocês o processo de inscrição da Escola Seifo. Bom, cada um de vocês, querido, recebeu um link que foi para um Google Forms, onde vocês colocaram o nome de vocês, né, para poder fazer parte. E depois desse processo, vocês receberam um link no seu e-mail. O que acontece? Nós tivemos muitos e-mails que retornaram, porque estavam escritos errados ou porque não foi aceito. Nesse caso, se você não recebeu o e-mail com o link para você fazer o cadastro na plataforma onde o curso está hospedado, a instrução colocada lá no grupo de WhatsApp, e se você ainda não está no grupo de WhatsApp, mas está aqui hoje, a instrução é, queridos, envie um e-mail para este endereço, laboratório do estilo de vida@gmail.com. E você precisa informar para a gente de qual região você é da União Sul-Brasileira. Se você está aqui hoje, você não é pertencente à União Sul-Brasileira. Você também é muito bem-vindo à Escola Seifo, mas o seu acesso não será por esse site que é exclusivo para os alunos da União Sul-Brasileira. Seu acesso será pela plataforma da Hotmart. Se você tiver alguma dúvida, você me procure no grupo de WhatsApp ou me mande mensagem por e-mail ou aqui, que no final a gente pode conversar. Bom, feito a pré-inscrição, esse foi o primeiro passo, queridos. Muitos só ficaram no primeiro passo, só fizeram a pré-inscrição. Depois da pré-inscrição, você precisa clicar no link que foi enviado no teu e-mail. Ele vai te direcionar para a página onde o curso está hospedado. E nessa página, para o primeiro cadastro, você vai digitar o seu nome, você vai digitar o seu e-mail e você vai criar uma senha. Cria uma senha fácil que você possa se lembrar. E aí você vai fazer o seu cadastro e você vai ter acesso ao curso. Não tem custo nenhum para você, aluno da União Sul Brasileira, ok? Depois que você fez o acesso, você salva o link, que é o link que você vai entrar para poder ter acesso às aulas, tá bom? Cada vez que você entrar, você vai fazer o seu cadastro. O cadastro não, perdão, você vai fazer o seu login, colocando o e-mail que você fez o cadastro e a senha que você criou. Esqueci minha senha, Dani, o que faço? Você pode colocar ali num íconezinho que tem embaixo, esqueci minha senha, e você vai ter a oportunidade de recriar a sua senha. Bom, essa é a homepage que você vai visualizar o curso. O curso, lembra que eu falei que ele está dividido em 6 módulos, mas ainda tem 2 módulos extras, um só de receita e um outro só de atividade física para você colocar em prática aí e fazer. Você vai clicar e você já vai poder começar a trilha. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática, tá bom? Cada aula, queridos, você tem a oportunidade de fazer comentários embaixo. Ah, eu estou assistindo a aula e eu quero já. Se eu estou assistindo pelo computador, vai ser mais fácil, né? Eu quero digitar, fazer algumas anotações. Você pode. Estou assistindo pelo celular. Não tem problema. Vê se você consegue digitar pelo celular. Se não conseguir, fica muito difícil, anota ali no papelzinho os pontos que você gostou, que você achou interessante, e depois coloca um comentário. É muito importante a sua participação, tá bom? Finaliza a aula, você já pode ir para a próxima aula. Ele vai automaticamente para a próxima aula, tá bem? Então, cada aula você tem a oportunidade de fazer os comentários. Bom, você vai seguindo cada módulo, é muito importante que você assista todas as aulas, e todas as vezes que você for acessar, como eu já falei, você vai ter que digitar o seu e-mail e fazer a sua senha. Não faça cadastro novamente, queridos. Senão a gente vai ter tantos cadastros repetidos, né? Basta só colocar o e-mail que você já cadastrou e a sua senha. Se você tiver alguma dúvida, lembre, pode me mandar mensagem no WhatsApp, como pode também nos mandar e-mail, que a gente tem uma equipe pronta para responder as suas dúvidas. O curso é 100% online, então é tudo ali o que está na plataforma digital, e a gente ainda vai ter os encontros presenciais não, ao vivo, se você puder participar, junto com a Michelle, com o pastor Williams e com todos os departamentais ali de saúde das associações da região sul do Brasil. A gente incentiva que você conclua o seu curso em 6 meses.
que é isso? Um módulo por mês. E você vai ver que é muito fácil, é simples, mas precisa ser consistente, tá bom? Você pode ligar e ir assistindo, e isso vai ser muito bom para o seu aprendizado. Bom, essas são as informações que você tem também acesso nessa apostila que foi enviado no grupo de WhatsApp. Dani, eu não estou no grupo de WhatsApp. Logo eu vou mandar aqui para vocês o link, tá bom? Para que vocês possam entrar se você ainda não está fazendo parte desse grupo. A função desse grupo, queridos, é justamente a gente poder compartilhar as informações mais necessárias para você, tá? Então não vai ser um grupo de interação. A interação, ela acontece na plataforma. Então, é na plataforma que você vai fazer essa interação, esse compartilhamento. A gente tem uma comunidade na plataforma. Então, vamos ver aqui, queridos, como que a gente entra. Vou colocar aqui. Então, essa é a página do login, né? Para você fazer o seu login, que é o safesaude.curseduca.pro/login. Você pode. Vai, vai. Oi, Maria. Acho Não. que é áudio sem querer, só um pouquinho. Você vai colocar então lá o seu e-mail cadastrado. Ok. Coloquei o meu e-mail, a minha senha e vou entrar na plataforma. Opa, foi para outro local aqui. E vou entrar na plataforma. Quando eu entrar na plataforma, queridos, a gente já vai ver o curso que está, estou sem conexão, que está hospedado. Ok. Aqui no caso, eu não estou cadastrada ainda. Então, como eu não estou cadastrada aqui, eu não vou conseguir assistir todas as aulas, mas eu clico. Ah, entrou. Eu clico, vamos voltar então. Prestem atenção aqui, ó. Na barra lateral, a gente tem o curso, que está com todos os módulos aqui, ó. Embaixo eu tenho o módulo extra de receitas e tenho o módulo extra de exercícios físicos. Eu posso, cada vez que entrar, ser direcionado nessa página, mas eu também posso mudar. Eu posso colocar aqui para eu saber aonde eu parei, o que eu já fiz, o que eu não fiz, e eu posso continuar, tá bom? Ou eu posso seguir uma trilha. Tem pessoas que gostam de visualizar assim, para ficar mais fácil. E aí, aqui é literalmente uma trilha, ó. Eu comecei por aqui, depois eu sigo para o módulo 1, módulo 2, módulo 3. É a mesma coisa, é o mesmo curso, é só o formato diferente, e você vai escolher como que vai ser o formato. Aqui você tem o link para você entrar no grupo de WhatsApp e você tem também o link do Instagram para você seguir a página do Safe Saúde. O que que a gente quer que vocês façam? Você está assistindo, tirou uma foto, você está fazendo alguma coisa, você posta alguma coisa, utiliza o Instagram, você marca a gente poder compartilhar com mais pessoas. E aqui a gente tem um link de comunidade, e é onde você coloca suas postagens. Tudo aquilo que você compartilhou, que você fez comentário, vem para cá. E cada interação que você faz, cada aula que você assiste, você tem um ranking. Olha só, não sei se o Jefferson está aqui. O Jefferson está sendo o campeão do nosso ranking, os 5 melhores. Depois vem a Rosilene, o Daniel. Eles vão ganhando o quê? Vão ganhando pontos, porque estão participando, estão sendo, assistindo às aulas, comentando. E depois a gente, no final, vai ter uma surpresa para esses alunos que estão no topo do ranking, tá bom? Então, fique ali esperto, participe da comunidade para que você possa também e ganhando prêmios ao longo desse curso. Bom, queridos, essa parte explanativa, né, geral, de como a plataforma funciona, de como o curso funciona, é muito importante. O que que eu quero que vocês façam? Bom dia, o período de 6 meses inicia no primeiro acesso? Gente, começou, vamos contar a partir de hoje, tá bom? Mas vocês vão continuar tendo acesso a esse curso. Mas você tem 6 meses para poder concluir. Esse é o nosso goal, tá bom? Esse é o nosso objetivo para que a gente tenha consistência, porque senão algumas pessoas começam, abandonam, esquecem. Então vamos ser consistentes, vamos ser comprometidos com o processo, tá bem? Ah, quem ainda não fez o acesso à plataforma, faça o acesso, queridos. Muitos alunos ainda não fizeram. Fizeram a inscrição, mas nem acessaram a plataforma. Então acessem para vocês conhecerem, tirem dúvidas.
Como você procura o site para entrar, Rose? O site para entrar, ele foi enviado por e-mail. Se você não recebeu o e-mail, você precisa enviar-nos um e-mail, tá bom? Essas informações estão no grupo de WhatsApp e eu vou deixar aqui também logo para vocês. Estou acompanhando na plataforma. Ah, que bênção! Já tem muita gente na plataforma assistindo e compartilhando. Bom, no final, anota aí sua dúvida, tá bom? Se você tiver alguma dúvida em relação ao acesso à plataforma, não recebeu o link ou qualquer outra dúvida, você vai ter a oportunidade de fazer, de clarificar tudo isso. Sem mais delongas, eu quero convidar o Dr. Januário, vamos ver se ele conseguiu entrar. Conseguiu, meu amigo Januário. Cadê você? Abra sua câmera, meu amigo, para que eu possa te adicionar aqui. Vamos achar. Deixa eu colocar você aqui, junto comigo. Oh, coisa boa! Esse é o nosso doutor do Clube Vida e Saúde, nosso conselheiro, fundador. É uma bênção, uma alegria muito grande estar aqui com você nessa manhã. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que sua agenda é super lotada, Januário, mas você sempre tão disponível, tão desprendido. É, esse é o médico da saúde, viu, gente? É uma alegria muito grande ser amigo desse homem de Deus, com tanto conhecimento e com tanto empenho nessa obra maravilhosa. Bom, doutor Januário, esses momentos agora são seus, tá bom? Compartilhando a mensagem. Se apresente para nós, onde que você está trabalhando, há quanto tempo. Dá uma breve apresentação e seja muito bem-vindo. Bom dia, vocês me ouvem bem? Ouvimos. É um prazer estar aqui com vocês. A agenda realmente é sempre um desafio, né, Dani? A gente já tentou outras vezes, mas eu faço de tudo para priorizar os pedidos da União Sul, porque eu vejo a seriedade com que se leva o Ministério de Saúde nessa região, né? Desde a época que a Daniela era coordenadora de saúde, vamos aí para 4 anos desde que eu comecei a interagir com a União Sul, né, para a gente trabalhar nos clubes de saúde. E graças a Deus acredito que é a região que tem mais consistência nesse trabalho. Fiz questão de vestir a camisa aqui, dizendo que essa camisa aqui é da União Sul, tá? É da Norte Catarinense, né? Então, para me sentir parte do time aí com vocês, a camisa aqui dos clubes de saúde da Norte Catarinense. E parabenizar vocês que estão começando o curso agora, pela escolha de dedicar tempo, se aprofundar nessa área do conhecimento que é tão importante para o evangelismo, que é tão importante para a obra médico-missionária. Bom, meu nome é Januário, né, eu sou médico, sou cirurgião geral, cirurgião de cabeça e pescoço. Eu trabalho hoje no Hospital Adventista do Pênfigo, aqui em Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, né? Sou médico do Centro de Vida Saudável do Hospital Adventista do Pênfigo, então algumas pessoas não lembram, mas a gente tem uma clínica de estilo de vida aqui em Campo Grande, né? Acho que o Cevisa e a Clínica de São Roque são mais conhecidos, mas a gente tem aqui em Campo Grande uma clínica um pouco menor, né, que é o Centro de Vida Saudável, e eu sou o médico dessa clínica, né? E tenho trabalhado aí com a Dani, com a Marcela Borges, com a Michele, também, que é coordenadora de saúde hoje da União Sul, com o Dr. Rogério Guzmão, né? Nós temos trabalhado auxiliando as outras uniões também, né, e as associações, e até igrejas localmente, nas regiões onde a gente está perto, né, gente que chama a gente. A gente fez essa força-tarefa aí para ajudar na implantação dos clubes de saúde, do Corpo Vida e Saúde, em todos os lugares em que as pessoas têm interesse de implantar isso, né? Então, isso se tornou a minha missão pessoal, e hoje eu tenho o prazer, graças a Deus, por dividir essa missão com essas pessoas maravilhosas que estão nesse time, né? É um time que é
não é exatamente uma coisa formal, não é, Dani? Mas eu acho que o nosso vínculo é muito mais profundo, é um vínculo espiritual, é o vínculo que o Espírito Santo colocou a gente para trabalhar com isso. Mais uma vez, agradecer e parabenizar você que está nesse curso. E eu quero convidar você para a gente ter esse momento dessa primeira aula, para a gente apresentar alguns conceitos introdutórios que eu acredito que vão facilitar você entender alguns princípios introdutórios para você entender como utilizar o que você vai aprender nesse curso, né? O curso é muito bom, tem bastante material para vocês. Aquele material de clube de saúde ainda tá no material extra, né, Dani? A gente Aquelas aulas que a gente gravou de clube de saúde. A gente vai ter os encontros, vamos postar também na plataforma toda a gravação, mas nós vamos ter os encontros com a União Sul, falando sobre o passo a passo também novamente. Então, você vai ser convidado de novo também, Januário. Mas a gente Ah, vai tá bom. disponibilizar no canal do YouTube do Safe Saúde. Ah, maravilha. Assistam as aulas. Essa parte antes ficava no material extra, né? Agora vai para o YouTube. Quem está tomando nota já anota aí, né? As aulas relativas a clube de saúde, a corpo de saúde, né? São ali no canal do YouTube. Elas são muito importantes também para ensinar você a parte missiológica, né? A parte missionária. Então, vamos orar para a gente começar, né? Feche seus olhos aí onde você está. Pai querido, nosso Deus eterno, nessa manhã nós chamamos pelo teu nome porque o Senhor prometeu que todo aquele que chamar pelo teu nome será salvo. Nós vamos abrir hoje a tua palavra e nós pedimos que o Senhor nos alcance com a tua graça, com a tua misericórdia, que transforme o nosso coração, que nos refaça a tua imagem e semelhança. Hoje nós estamos todos interessados na obra médico-missionária. E o Senhor disse pela mão da tua mensageira que todos nós deveríamos conhecer e lançar mão da obra médico-missionária. Para isso estamos aqui. Abra as nossas mentes, abra os nossos corações, para que possamos aprender. Capacite-nos, mas acima de tudo, transforme os nossos corações, para que possamos ser uma bênção para os outros. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23. 1 Tessalonicenses 5, verso 23, está escrito assim. Vou fazer o controle aqui do meu horário aqui também. 1 Tessalonicenses 5, 23 nos diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, quero discutir um pouco esse texto com você. Se a gente pensar um pouco na trajetória da nossa salvação, né? Quando Deus cria o ser humano, Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26. Né? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando o pecado entra no mundo, quando nós temos a queda, nós observamos ali que o ser humano perde a imagem e semelhança de Deus. Né? Então, o que acontece? O ser humano perde a imagem e semelhança de Deus. Tem alguns trechos da poesia hebraica ali de Gênesis que deixam isso muito patente, né? Mas, de maneira geral, de maneira global, isso está bem claro na Bíblia. Né? O ser humano se torna pecador, passa a habitar a maldade, né, dentro do seu coração. E ali o que a gente observa é que o ser humano perde parcialmente a sua imagem e semelhança de Deus, pelo menos parcialmente. Né? E entra em ação agora o plano da redenção. No plano da redenção, individualmente, para cada pessoa que vive o plano da redenção,
ocorre em três fases. A primeira é a justificação, né? Que é a salvação propriamente dita, né? Antes de tudo, você é salvo, você é justificado. Depois de ser salvo, a pessoa é santificada. E por último, no momento do retorno de Cristo, a pessoa é glorificada. Então, nós conhecemos esses três processos da salvação, pelo qual todos nós vamos passar. Né? Passamos pela justificação, né? Somos salvos, depois disso passamos pela santificação, e depois disso passamos pela glorificação. Passaremos pela glorificação. Né? Qual é o objetivo da santificação? Né? A gente pode ler aqui alguns textos, né? Eu gosto particularmente, você pode me acompanhar, do texto que está em 2 Pedro, no capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Diz assim: Bendito seja o Deus... Desculpa, estou em 1 Pedro. 2 Pedro 1, 3 e 4. Diz assim: O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandes e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Observe, se tornassem participantes da natureza divina. Qual é o objetivo da santificação? Você vai encontrar isso em 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4, que é o texto que acabamos de ler. Mas você também vai encontrar isso em Romanos, capítulo 8, versos 28 a 30. Você também vai encontrar isso em Gálatas, capítulo 4, verso 19. Você também vai encontrar isso em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Vou repetir aqui para quem está tomando nota. Né? 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Gálatas, capítulo 4, verso 19. Romanos, capítulo 8, versos 28 a 30. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Entre outros textos. Né? Esses textos aqui são os textos que falam diretamente. É óbvio que, de uma maneira contextual, a gente consegue enxergar isso em muitos outros lugares do Novo Testamento e até da Bíblia como um todo. No livro de Levítico, por exemplo, está embutido em está nas entrelinhas do livro inteiro. Qual é o objetivo da santificação? Né? O objetivo da santificação é refazer no homem a imagem e semelhança de Deus, que o homem perdeu por causa do pecado. Nós vemos ali em um momento levítico, né? Sede santos, porque eu sou santo. Né? E o apóstolo Pedro, ele traz novamente isso nas suas cartas. Ele escolhe intencionalmente repetir: sede santos, porque eu sou santo. E é interessante porque todo mundo fala que o apóstolo Pedro teve aquela experiência com o lençol, né? Em outras igrejas se diz que depois daquilo podemos comer de tudo, né? Mas na hora que ele escreve o seu as suas cartas, ele quer falar sobre santidade, ele escolhe o texto lá de Levítico, né? Sede santos porque eu sou santo. E ele tira isso exatamente, a maioria das vezes que esse texto aparece está relacionado às leis alimentares. Mas onde é que eu quero chegar com isso? O objetivo da santificação é reescrever em nós a imagem e semelhança de Deus. Agora eu quero que você volte lá para a 1 Tessalonicenses para a gente refletir com calma sobre o que nós lemos. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Que o próprio Deus da paz os santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Agora preste bastante atenção. Alguém pediu para eu disponibilizar os textos. Eu não sei se eu consigo escrever no chat, mas eu vou repetir aqui mais uma vez, se alguém puder escrever no chat aí para mim. 2 Coríntios 3, 18, Romanos 8, 28 a 30, Gálatas capítulo 4, 19 e 2 Pedro capítulo 1, versos 3 e 4. Tá? E
Agora eu quero que você medite um pouco aqui nesse texto de 1 Tessalonicenses 5:23. Eu vou apresentar para você um ponto que é repetitivo na teologia do apóstolo Paulo, tá? Ele é repetitivo. O apóstolo Paulo, várias vezes, ele vai trazer esse conceito. Que conceito é esse? Que a santificação não é apenas um processo para a sua vida espiritual. Não é. A santificação, ela é para a sua vida física e ela é também para a sua vida mental. Então você vai ver o apóstolo Paulo dizer isso, por exemplo, em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, que ele diz assim: não vos conformeis, texto bastante conhecido, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Presente o vosso corpo como sacrifício vivo, que é o vosso culto, que é racional. Então você vê que ele está trazendo físico, mental e espiritual no desenvolvimento da vida cristã. Você vai observar isso também lá em 1 Coríntios, capítulo 6, um texto que todo mundo usa para falar de saúde, especificamente, embora não fosse saúde o assunto principal que estava passando na cabeça do apóstolo Paulo quando ele escreveu esse texto. E é por isso que, geralmente, quando eu prego sobre saúde, eu não uso esse texto. Não está errado utilizado, mas eu, particularmente, gosto de começar por outros textos, como estes aqui que estou apresentando a vocês, que eu acho que é um raciocínio mais consistente. Porque quando o apóstolo Paulo apresenta aquele texto clássico lá de 1 Coríntios 6, né, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né, ele está terminando de desenvolver uma ideia que, em princípio, não é ideia de saúde, mas ele está falando de santidade. Ele está falando de santificação. E o grande ponto dele é dizer que a santificação precisa alcançar o corpo. Ele está falando que alguns pecados são do corpo, né? E embora ele não estivesse pensando ali exatamente nos 8 remédios naturais, como o contexto deixa claro, a mensagem continua sendo a mesma, né? Qual que é a mensagem? A santificação também precisa alcançar o corpo, né? Você vai observar o apóstolo Paulo trazendo esse ponto repetidamente, e eu gosto particularmente desse texto, por quê? Olhe bem para esse texto. Que o Deus da paz o santifique em tudo, não é só na vida espiritual. Muitas vezes, na nossa cultura, isso é bastante repetitivo, e a gente já vai discutir por quê. Muitas vezes nós temos muitos cristãos que entendem que a santificação, que a vida cristã ela é apenas espiritual. Então, o que acontece? Você desenvolve a sua vida espiritual quando você está na igreja, no sábado, né? Você desenvolve a sua vida espiritual até durante a semana, quando você abre a sua Bíblia, quando você separa um tempo para orar. Falando de um cristão sincero, não estou falando do adventista no sétimo dia, que ele desenvolve a vida espiritual no sábado e no resto da semana não está nem aí. Não. Estou falando de um cristão sincero, mas que entende que cristianismo é apenas para a vida espiritual. Então, o que acontece? Ele desenvolve a vida espiritual no dia de sábado, porque é um dia espiritual, e durante a semana, no momento que ele abre a Bíblia e que ele ora. Mas no momento que ele vai trabalhar, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, que é meu trabalho. No momento que ele senta para comer, não, aqui também não tem nada a ver. No momento que ele vai fazer exercício, não vai, a hora que ele vai dormir, né? Então, isso não tem nada a ver. Isso não é espiritual, né? Tudo bem, não é espiritual, mas não significa que não tenha a ver com a vida espiritual, que não tenha a ver com a nossa santificação, porque não é espiritual. Veja o que Paulo diz, que o Deus da paz se santifique em tudo. Corpo, alma e espírito. E aqui, às vezes, fica um negócio meio confuso, porque assim, alma, espírito, na nossa cabeça, principalmente quem veio de tradição católica, às vezes fica, né, alma, o conceito católico de alma é um pouco diferente, às vezes é difícil a gente tirar esse hábito na nossa cabeça. Se você ler isso aqui como está no original no grego, provavelmente vai ficar mais claro. A palavra que aqui foi traduzida por alma é a palavra psique. Psique é a palavra grega que dá origem a palavras como psicologia, psiquiatria, psicanálise.
Qual é a ideia fundamental de psique? Mente. Né? Então, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui? Né? Corpo, mente e espírito. Né? Corpo, mente e espírito. Tudo precisa ser santificado. Né? Algumas pessoas argumentam, né, que o apóstolo Paulo usou aqui a palavra psique, e esse uso acontece realmente no Novo Testamento, com o sentido da palavra do hebraico nefesh, né, que seria, por isso os autores traduzirem por alma, né? Nefesh, embora traduzido por alma, mas tem a ideia do ser inteiro, né? O alma vivente, nefesh haim. Então, o apóstolo Paulo estaria se referindo, ele usaria a palavra psique no sentido do ser inteiro. Bom, na prática isso não muda nada, porque ele ainda está falando que vai além do espiritual. Né? Eu particularmente entendo que aqui é físico, mental e espiritual. Mas não importa qual que é o que Paulo está nos dizendo aqui. Tudo em nossa vida necessita ser santificado. A maneira como vivemos a nossa vida física, a maneira como vivemos a nossa saúde mental, aquilo que lemos, aquilo que assistimos, a hora que vamos dormir, o tempo que dedicamos ao nosso trabalho, a forma como tratamos os nossos filhos, a forma como tratamos os nossos funcionários, a forma como tratamos os nossos clientes, a maneira como eu vou para o meu trabalho, se é de trem, se é de metrô, se é de bicicleta, se é de ônibus, se é a pé, isso conta. Isso tem a ver com a minha santificação, a minha carteira de investimentos, a maneira como eu desenvolvo a minha empresa, tudo isso conta. Tudo isso precisa ser santificado. Isso é santificação do ser inteiro. Agora veja, nós temos uma grande dificuldade na nossa cultura brasileira, na nossa cultura latina, eu diria. Lógico que dificuldade com saúde existe em todo lugar, né? A igreja, 12 divisões da igreja. Mas existe uma dificuldade específica aqui na América do Sul, pela nossa herança latina. Por quê? Porque muitos de nós, antes de sermos adventistas, éramos católicos. E a gente tem, antes de ser adventista, aquela cosmovisão da teologia católica, que é a cosmovisão da filosofia grega. Para que você se lembre do ponto de vista conceitual. A filosofia grega, desenvolvida por Platão, ela dizia que o ser humano ele é dicotômico. Ele seria supostamente dicotômico. Então, você tem um corpo sujo, impuro, pecaminoso, malicioso, e você teria uma alma, né? Uma alma pura, imaterial, etérea, bondosa. Né? E é isso que Platão trazia, isso era um reflexo, digamos assim, antropológico da história dele do mundo das ideias. Talvez alguns de vocês tenham estudado aqui, né, em filosofia ou em história. Então, a aplicação do mundo das ideias à visão antropológica do homem era essa. O homem é dicotômico, ele não é holístico, como alguém colocou aqui no chat. Ele é dicotômico. Então, você tem que trabalhar a sua alma, porque o corpo não tem mais jeito. O corpo é ruim mesmo, o corpo é malicioso, ele é impuro, ele é pecaminoso. Né? Então, essa filosofia grega, ela não tem nada a ver com o conceito bíblico do ser humano. Mas o que aconteceu? Durante a Idade Média, por influência de alguns teólogos católicos, né, que gostavam da filosofia grega, a filosofia grega passou a integrar a teologia católica. E aí entraram coisas como a imortalidade da alma, né? Entraram coisas como a dicotômica do ser humano, e você tem, e aí passou a ser usada a palavra alma nesse sentido, né,
de um elemento etéreo e espiritual, imaterial, que existe dentro do nosso corpo, mas que também seria consciente, né? Então, isso passou muito para a teologia católica, né? E, por conseguinte, nos países de colonização católica, como o Brasil e todos os outros países da América hispana, sul-americanos, né? Os países hispanos sul-americanos, isso é um elemento cultural. Não é apenas um elemento religioso. É um elemento cultural. Por quê? Porque se você pegar um ateu, né? Ele às vezes vai usar essas expressões, doeu na minha alma, né? Ele pode até não acreditar que existe alma, né? Ele pode ser um médico ou um biólogo que entende que todas as nossas manifestações de consciência são fruto dos nossos neurônios, das nossas células cerebrais, que é uma coisa que nós, como adventistas, também acreditamos. Mas por uma questão cultural, ele vai usar essas expressões. Doeu na minha alma, né? A alma saiu do corpo, né? Vai usar expressões assim, porque é um elemento cultural. E o problema é que esse elemento cultural, às vezes a gente tem muita dificuldade de se desfazer dele. Mesmo quando a gente se torna adventista, mesmo quando a gente estuda e acredita, mas o nosso background cultural tem muita influência nisso. E às vezes a gente não percebe, é uma coisa que a gente não discute. E isso vai influenciando a nossa forma de ver o mundo, mesmo dentro da igreja, sem a gente perceber. E aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, em muitos lugares, a igreja, a estrutura física da igreja, ela não pode ser usada para nenhuma outra finalidade que não seja espiritual. Então, o templo da igreja, a estrutura física da igreja, não pode ser usada para, vamos colocar aqui, uma reunião do Clube dos Bravadores, por exemplo. Não pode. Por que não pode? Não pode porque aqui é um lugar de culto, é um lugar onde Deus se manifesta, é um lugar onde temos a vida espiritual. Então só pode ser espiritual. Aí veja como é o contrassenso. Muitas vezes a igreja tem o templo físico, mas o Clube dos Bravadores, por exemplo, não pode se reunir na igreja. Tem que procurar. Lógico, a gente sabe que tem igrejas que não têm estrutura física adequada para o Clube dos Bravadores. Eu estou supondo aqui que a igreja tenha a estrutura para isso. Mas não pode. E aí a igreja detém a propriedade de um prédio, de um edifício, de uma estrutura física, que nós detemos a propriedade durante 7 dias da semana, 24 horas por dia, mas ela só é usada 5 ou 6 horas por semana, quando muito. E aí tem um ou dois departamentos da igreja que não tem lugar para se reunir, que se reúnem em horários que não são horários de culto, mas que não podem usar aquela estrutura, porque aquela estrutura só pode ser usada para finalidades espirituais. Queridos, não existe base bíblica para isso. Não existe base bíblica para isso. E aí, quando a gente coloca isso, algumas pessoas levantam a mão e dizem assim: mas Jesus expulsou as pessoas que vendiam no templo. E aí tem duas coisas que a gente precisa se atentar. É verdade, Jesus expulsou as pessoas que estavam vendendo no templo. Mas tem 2 pontos aqui de teologia que a gente precisa se atentar. Primeiro, aquelas pessoas estavam cometendo atos de abuso financeiro, de abuso econômico, de exploração econômica. Financiados com a conivência e com recebimento financeiro por parte dos sacerdotes, uma coisa que era totalmente legal, diante da prescrição da Torá, diante da prescrição levítica. E se essas pessoas estavam na área do templo, do santuário, a nossa igreja hoje
não é uma réplica do santuário. Preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Isso é uma coisa muito importante para você entender, para a gente desenvolver a obra médica missionária. A nossa igreja hoje não é uma réplica do santuário. A nossa igreja hoje é uma réplica da sinagoga. Por quê? Como adventistas do sétimo dia, nós acreditamos que o nosso santuário, o nosso templo, está no céu. Essa é uma das lições mais importantes do livro de Hebreus. Quando Paulo escreve para cristãos de origem judaica, no livro de Hebreus, ele diz: nós tivemos uma aliança inferior desenvolvida nesse templo, mas agora nós temos um santuário no céu, um sacerdote superior, um sacerdócio superior, um ministério superior, um sangue superior, cerimônias superiores e um santuário superior. Então, nosso santuário está no céu. Nossas igrejas não são réplica do santuário. Por mais que talvez alguém aqui, na sua infância, tenha ouvido que a parte da nave ali era o lugar, era o pátio, né? Aí o púlpito é o lugar santo, aquela parte mais acima do púlpito é o lugar santíssimo, mas a gente sabe que isso é folclore. Folclore adventista, né? Isso não existe. A nossa igreja não é uma réplica do santuário. A nossa igreja é uma réplica da sinagoga. E é muito interessante se você procurar descobrir como funcionava a sinagoga judaica no século I. Muitas delas funcionam assim até hoje, né? A sinagoga é um lugar que fica aberto todos os dias, né? Na sinagoga não se fala só de assuntos espirituais. Na sinagoga, pessoas ficam hospedadas. Na sinagoga se fazem reuniões de trabalho. Na sinagoga se come. A sinagoga funciona como cartório, especialmente na época, ela funcionava como cartório. Ali se fazem reuniões de negócio, se fecham negócios comerciais, se dá festas, as pessoas dançam dentro da sinagoga. É outra perspectiva. É uma perspectiva muito mais holística. A perspectiva de físico, mental, espiritual, social. Como é que eram as primeiras igrejas adventistas? As primeiras igrejas adventistas nos Estados Unidos, elas desenvolviam essa ideia. A igreja ficava no mesmo terreno da escola, ficava no mesmo terreno da clínica. Por quê? Porque a pessoa ia para a igreja a semana inteira. A semana inteira ela ia para a igreja. Porque no final de semana ela ia assistir culto. Durante a semana ela ia assistir, ela ia para assistir aula, ia para aprender música, ia para aprender inglês. Por que vocês acham, minha gente, que a ideia dos centros de influência dá tão certo? Que igrejas são abertas por centro de influência, que gera reavivamentos, que gera gente se convertendo por um centro de influência. Por que, gente? Por que isso? Qual que é a maior agência ganhadora de almas desta igreja? Clube dos Bravadores. Por quê? Porque desenvolve o físico, mental e espiritual. E todo o restante da igreja tenta desenvolver só o espiritual. Por que as pessoas se convertem quando vão para um pequeno grupo? Quando começa a ter relacionamento? Quando começa a frequentar a nossa casa? Porque o processo de discipulado começa a se estender além dos muros da igreja e vai além do espiritual. Você começa a conversar sobre o casamento da pessoa. Você começa a conversar sobre as dificuldades financeiras. Você começa a conversar sobre a doença do pai, a doença da mãe. Quando você começa a desenvolver físico, mental e espiritual, a pessoa se converte. Então, observe. Gente, se vocês botarem alguma pergunta muito longa no chat aqui, só aparece para mim o começo. Tá? Então, assim, não sei, talvez seja interessante responder as perguntas no final, não sei. Mas eu já estou caminhando para o final aqui, né? E aí a gente pode ver com mais calma. Mas qual o conceito que eu quero desenvolver com vocês aqui? Físico, mental e espiritual. Por quê? E aqui eu quero trazer para você um conceito
muito importante e acho que tem sido um erro nosso como igreja durante muito tempo. A igreja ela tem se colocado, ela tem apresentado a mensagem de saúde como se fosse uma bênção individual. Ela coloca como uma bênção individual. Assim, é para eu viver 10 anos a mais. É para eu ter uma mente mais poderosa, né? Como a gente lê lá no livro de Daniel. É para que eu tenha tal coisa, para que eu tenha aquilo. E, gente, o principal aspecto da mensagem de saúde não é bênção individual. Não é. Não deveria ser. Não, eu vou viver a mensagem de saúde porque eu vou viver isso, vou viver aquilo. E eu queria mostrar um lado aqui da mensagem de saúde que as pessoas não atentam muito. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, verso 31. Mateus capítulo 25, verso 31. Que diz assim: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Eu quero enfatizar um ponto desse texto que as pessoas raramente olham. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. E eu vejo aqui uma referência à obra médico-missionária, Mateus 25, verso 31. Repetir o livro. Eu vejo aqui uma referência à obra médico-missionária, quando Jesus escreve: Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Gente, hoje, mesmo as pessoas que têm um plano de saúde bom, eu não estou nem falando da pessoa que está no SUS. Mateus 25, 31 apareceu aqui, alguém estava perguntando. Mateus 25, 31. Mesmo que a pessoa tenha um plano de saúde bom, ela vai para um médico bom, ela tem um diagnóstico de diabetes, por exemplo, muitas vezes, lá fora, né, o que acontece? Essa pessoa só vai receber a prescrição de medicamento. Né? Ela não vai receber a orientação de que a alimentação, de que o uso dos 8 remédios naturais, a atividade física, de que o 60% do seu peso corporal é músculo, de que 80% do uso de glicose mediado por insulina é do músculo, que a atividade física pode reverter isso, a gente tem tido reversão de casos de diabetes. Muitas vezes essa pessoa não vai receber a orientação. Então, virtualmente, todo mundo que está doente ao nosso redor se beneficiaria se nós chegássemos para essa pessoa e fizéssemos uma orientação breve sobre os 8 remédios naturais. Veja, eu nem estou falando aqui de você saber de coisas mais complexas, de você saber fitoterapia, a planta que é boa para baixar a glicose, a planta que é boa para baixar a pressão, a linhaça, que já tem trabalho científico que mostra que a pressão cai.
Ou então, tal planta que fortalece o sistema imunológico, tal planta que já tem evidência científica, por exemplo, o própolis, que é bom para infecções virais, o brócolis, que... Eu nem estou falando disso. Isso são coisas mais complicadas, informações mais técnicas. Eu estou falando de 8 remédios naturais. Eu estou falando de atividade física, de alimentação natural, contato com a natureza, sono de qualidade, cedo. Lógico, existe alguma coisa de técnico aqui, né? Alguma informação especializada, mas é muito mais simples. Algumas coisas, inclusive, não são até meio culturais, a gente já tem esse conhecimento, né? Então, todas as pessoas se beneficiariam disso. De a gente chegar e mostrar e falar: estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu gosto muito da história que o pastor Josanã conta, né? Que é a história de uma senhora que se mudou para um apartamento e em frente dela morava uma família, uma senhora adventista. E no apartamento de frente morava uma família e ela começou a angariar ali alguma oportunidade de evangelizar aquela família. Às vezes não tinha muita coisa a ver, né? Ela já era uma senhora idosa, morava sozinha, né? E a família estava em outra fase da vida, enfim. Pai, mãe, criança pequena. E ela começou a orar por isso. E um dia ela fez ali um pão integral e deu de presente para aquela família. Alguns dias depois, a esposa veio bater na porta dela e disse assim: olha, eu queria perguntar para a senhora se a senhora me vende esse pão. E aí a senhora já ficou feliz, né? Falei, não, você não precisa comprar, eu faço para você, eu faço de bom grado, não tem problema nenhum. E ela disse: não, é porque a senhora não entende. Eu preciso desse pão. E eu não queria ele só de vez em quando. Eu queria ele com muita frequência. Eu preciso pagar. Porque eu preciso. E aí a conversa começou a ficar estranha e em algum momento a esposa disse: olha, tá bom, deixa eu explicar o que aconteceu. Meu marido ele tem um problema de saúde muito grave. Ele tem uma constipação gravíssima. E já tomou remédio, já foi em médico. E, enfim, é um problema na vida dele. Ele sofre horrores com isso. E com esse pão ele melhorou. Lógico, o pão é cheio de fibra, o pão é integral, né? E com esse pão ele melhorou. Ele está se sentindo muito melhor. E assim, foi uma coisa maravilhosa na nossa vida. Então a gente precisa desse pão. Veja só. E ali abriu-se a porta para que aquela senhora interagisse com aquela família, né? Aliviando o sofrimento e abrindo uma porta de oportunidade para o Evangelho. Eu queria terminar com mais um texto. Queria que você passasse 2 páginas aí da sua Bíblia e fosse para Mateus capítulo 28. Eu já estou caminhando para o final aqui. Mateus capítulo 28, verso 19. Diz assim: esse texto não é específico da obra médico missionário, naturalmente, né? Mas de todo o processo que a gente desenvolve na igreja, né? Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Veja, todo o processo de educação, o processo de santificação é um processo educacional. E esse processo ele é desenvolvido através do discipulado. E aqui eu quero trazer mais uma informação extremamente importante para você que quer trabalhar com obra médica missionária. Muitas vezes a gente pensa que a obra médico missionária ela pertence ao hospital adventista, que a obra médico missionária pertence ao Cevisa, à Clínica de São Roque, ao CVS aqui de Campo Grande.
aos hospitais adventistas, à Clínica Adventista de Porto Alegre. É, o, a obra médico-missionária tem que ser feita pela ADRA, nas missões, tem que ser feita pela Lancha Luzeiro, que está lá navegando no Amazonas. Eu tenho nada a ver com isso, né? A igreja não pode fazer obra médico-missionária. A obra médico-missionária tem que ser feita por médicos, por profissionais de saúde, da igreja, né? Por profissionais de saúde vinculados à ADRA. Queridos, quando a gente vai ler no Espírito de Profecia, quando a gente vai ler Ellen White, o que ela escreve não é isso. Por que que cada igreja tem um diretor de saúde? Alguém perguntou aqui de 1 Coríntios 6, né? 1 Coríntios 6, se não me falha a memória, são os versos 19 e 20, né? Aquele texto clássico que o apóstolo Paulo diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Né? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então, por que que cada uma das nossas igrejas tem um diretor de saúde? Veja, a ideia de cada uma das nossas igrejas ter um diretor de saúde não é que a gente vai... não é que o diretor de saúde vai ficar fiscalizando agora a saúde das pessoas. O que que você come, o que que o Clube de Desbravadores vai vender, se é comida que pode, se é comida que não pode, qual que vai ser a comida que vai no Junta Panela. Veja, não é essa a ideia do diretor de saúde. Por que que cada igreja tem um diretor de saúde? Porque a obra médico-missionária, ela pode ser desenvolvida no contexto da igreja local. Mas a igreja não tem profissional de saúde, a igreja não tem leito para internação, a igreja não tem curativo, material de curativo, a igreja não tem remédio. Tudo bem, é um contexto diferente. Eu que trabalho no Hospital Adventista, eu tenho todo esse material. Isso aqui é uma igreja especializada em saúde. É outra conversa. Mas, sim, no contexto da igreja local, nós podemos fazer obra médica missionária. Como? É outro nível de complexidade. Você vai trabalhar com os 8 remédios naturais. Você vai trabalhar com escola de culinária. Você vai trabalhar com grupo de caminhada. Você vai trabalhar com clube de saúde. Não com o objetivo de educar os de dentro da igreja. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas dentro da igreja, ou a pessoa já sabe e já vive, ou a pessoa já sabe e não vive e não tem interesse, ou a pessoa, enfim, a gente convida a igreja, mas isso pode ser feito para as pessoas pode e deve ser feito para as pessoas de fora. É obra médico missionária. É uma questão missiológica, de alcançar os não alcançados. Essa é a essência da obra médico missionária. Quando você lê o que Ellen White escreve sobre a obra médico missionária, ela vai pontuar que ela deve ocorrer em cada igreja, em todos os lugares onde temos uma igreja. Nós deveríamos trabalhar com a obra médico-missionária. Lógico, você não vai fazer uma cirurgia dentro da igreja, porque você não tem condições. E nem é essa a ideia. O que a gente vai fazer ali? A gente vai alcançar aquelas pessoas que não viriam para a igreja de outra forma. Elas não viriam para assistir uma programação de Natal. Elas não viriam para assistir uma programação de Páscoa. Elas não viriam para uma Semana Santa, para um coral. Não viriam para um clube de bravadores. Mas para uma programação de saúde elas vêm. Porque elas têm interesse em alimentação saudável. Porque elas têm interesse em atividade física. Porque elas têm interesse em prevenir o câncer. Porque elas têm interesse, enfim, em qualquer um desses pontos. Então elas vêm, as pessoas vêm. Né? E a gente vai usar isso, a gente vai usar os 8 remédios naturais e o que a gente tiver. Às vezes você tem um pouco mais além dos 8 remédios naturais, às vezes você tem um tratamento natural mais específico, uma hidroterapia, uma massoterapia,
enfim, você tem mais alguma coisa à sua disposição, mas o simples que você tiver vai construir pontes, vai salvar a vida daquela pessoa às vezes, vai prevenir doenças, vai aliviar o sofrimento do mundo e também vai abrir uma porta para o evangelho. Veja, a maior missão da igreja é pregar o evangelho, mas essa não é a única missão da igreja. Não é a única missão da igreja. E às vezes a gente pensa assim, se a gente pregar o evangelho, então a gente está fazendo tudo. Não, essa é a nossa missão mais importante. Não tenha dúvidas. Mas ela não é a única. Deus deixou a sua igreja para que ela fosse sal da terra, para que ela fosse luz do mundo, para que a vida das pessoas que estão ao nosso redor fosse melhor porque a igreja está ali. E isso não se restringe apenas ao âmbito espiritual. Por isso que a gente tem ADRA. A ADRA prega o evangelho? Sim, sempre que tem oportunidade. Mas tem gente que não está interessada no evangelho. E a gente vai melhorar a vida delas mesmo assim. E a gente está cumprindo parte da nossa missão. Se essa pessoa não quiser receber o evangelho, a mensagem de saúde é a mesma coisa. Quantos casos de câncer a gente não preveniu com o trabalho dos clubes de saúde? A gente só vai saber no céu. Existem estimativas matemáticas, né? A gente tem uma aula que a gente tem sobre o efeito estatístico, né, de promoção de saúde dos clubes de saúde. Mas essa é só estimativa, na verdade a gente não tem como saber disso. Né? Então vai saber no céu. Quantos casos de infarto a gente preveniu, quantos AVCs a gente preveniu, quantas depressões a gente melhorou. Isso é parte da nossa missão. É claro que a gente sempre vai estar atento para as oportunidades de pregar o evangelho, a gente vai pregar. Né? Mas a pessoa não quer ouvir o evangelho. Então vai embora, sai daqui. Eu não quero que a sua vida melhore, não quero que você pare de fumar, não. Se você não vai se converter, então é problema seu. Bem genuíno esse amor, né? Então veja, o que Ellen White nos diz é que em todo lugar que temos uma igreja, deve existir ali a obra médico-missionária. Existem níveis de complexidade diferentes. Na igreja, a gente vai trabalhar com os clubes de saúde. Ela não usa o nome clubes de saúde, ela usava, na época, ela se referia a escolas de saúde, né? Ou o que acontecia nas igrejas na época eram sociedades de vegetarianismo e temperança. Né? Era o nome da época. Hoje a gente muda, porque se a gente colocar esse nome também não vai colar, né? Não vai ser um marketing bom para quem está fora da igreja. Né? A ideia é ser uma coisa mais convidativa, né? A gente está trabalhando com o público de fora. Né? Mas veja, a ideia é que a gente use isso não como uma bênção individual, mas para alcançar os não alcançados. Testemunhos para a Igreja, volume 9, páginas 112 e 114. Ellen White nos diz assim: a obra da reforma de saúde é o meio estabelecido por Deus para aliviar o sofrimento do mundo e purificar a sua igreja. Então Deus escolheu esse método. Eu quero fazer um apelo hoje ao seu coração, que você estude esse material, não apenas para você viver 10 a 12 anos a mais. Não apenas para você ter uma mente mais poderosa, uma mente mais inteligente. Você vai ver que isso acontece quando você, à medida que você começa a viver os princípios da mensagem de saúde. Não apenas para você ter uma vida espiritual mais vibrante, ter mais capacidade de entender a palavra, mas que você compre essa briga da obra médico-missionária de salvar as pessoas que estão perdidas. Que você use isso como uma forma de aliviar o sofrimento do mundo e abrir oportunidade para que as pessoas encontrem a salvação. Queridos, eu vou estar aqui orando por vocês. Eu oro por cada um de vocês que se envolvem nesse trabalho, embora não conheça a maioria, certamente, mas o fato de eu não conhecer vocês não impede um Deus todo-poderoso, um Deus que sabe todas as coisas, de cumprir a sua promessa e de atender
a minha oração. Um grande abraço, sempre que precisar, eu estou à disposição. Que bênção, doutor Januário. Que alegria te ouvir. E com certeza você foi mais uma vez usado pelo Espírito Santo. E eu acho que é sobre isso, né? Tantas coisas que você falou, e a gente não tem como colocar só uma como importante, mas o conceito de que nós somos espirituais a todo tempo, né? Quando a gente tem esse entendimento. Eu não sou espiritual somente quando eu estou na igreja, quando eu estou lendo minha Bíblia, é em todo tempo. Isso muda as nossas relações, isso muda, a maneira como a gente se relaciona com as outras pessoas, a gente, muda como a gente vê o nosso trabalho, né? No sentido de que nós somos agentes do reino a todo tempo, né? Então, toda oportunidade que a gente tiver para ser bênção. E o que a gente quer é utilizar essa mensagem tão poderosa, não como pedra de tropeço, não como dedo em riste para apontar para as pessoas o que elas devem ou não devem fazer, não para condenar, e nem tampouco para mostrar que a gente é tão bom, porque a gente está vivendo esse estilo de vida, né? Tão maravilhosamente. Não é sobre isso, né? É matar o nosso ego, o nosso eu, é entender que cada um tem o seu ritmo, tem o seu processo. É entender que é o Espírito Santo quem converte, não somos nós. O nosso papel é transmitir, é compartilhar, é com amor genuíno, né? É seguindo o exemplo de Jesus. O que Jesus fazia, gente? Jesus não impunha nada para ninguém. Jesus compartilhava, ele atendia as necessidades das pessoas, ele supria as necessidades das pessoas e depois ele convidava: vem e me segue. Nem todos que ele supriu a necessidade o seguiu é, naquele momento, mas como você bem disse, a gente vai ter tantas surpresas no céu, né? Quando a gente olha para a nossa igreja e a gente vê as possibilidades do que a gente poderia fazer, não é tornar a nossa igreja um lugar de bagunça, não é sobre isso, né? Não é tornar a Babilônia a nossa igreja, mas é a gente utilizar o prédio da igreja também como uma porta. Afinal, a nossa igreja ela serve, né, para adoração, relacionamento e missão, é servir. Gente, nós sabemos profeticamente que as nossas igrejas serão tomadas, né? Igreja não é o prédio em si, igreja são as pessoas que se reúnem, somos nós somos a igreja. Então a gente ter essa clareza de que a gente está vivendo em guerra nos últimos momentos da história, e a gente mais do que nunca precisa trabalhar arduamente, e a gente precisa também ter a compreensão que o diabo, ele vai agir de todas as formas, e ele pode, e tem utilizado, né, inclusive muitas pessoas, e quem sabe a nós mesmos, né, de maneira errônea, transformando essa mensagem tão linda numa coisa pesada, difícil. E não é que seja fácil a gente viver esse estilo de vida, né, Januário? Não é, é um desafio para todos nós, e cada um tem o seu desafio, mas é a gente ter essa clareza de que nesse momento da história, e eu sempre digo isso, né? Eu creio que Deus deixou essa mensagem de saúde que não começou com a gente acha, né? Enche o peito, mas começou com os reformadores de saúde, em 1839, muito antes, né? De Ellen White receber essa visão e sistematizar e linkar isso com as questões espirituais também. Então, isso mostra que Deus não usa somente a gente, né? Deus utiliza de pessoas que diferentes, não é só sobre placa de igreja, mas Deus nos deixou uma missão muito especial. E se a gente não aceitar essa missão, Ele vai usando aqueles que estão disponíveis, e Ele tem usado muitos outros também. Então, esse é o momento de nós acordarmos realmente, né? A gente despertar espiritualmente. Nós somos igual aquele potinho de ketchup, né? Que tem ketchup, mostarda e maionese, tudo junto. É isso, a gente só separa para termos didáticos, né? Mas é a gente entender mesmo que a gente é muito influenciado por essa visão que você falou, né? Grego, dicotômica, né? De corpo e alma, a gente separa espiritual e não espiritual. E não, nós somos um só. A visão bíblica hebraica é justamente que nós não somos, né? Nós não temos uma alma, nós somos uma alma, né? Então, e o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, que bênção, muita bênção, né? E esse convite não é impositivo, né? E nem deve ser nem para os outros, a gente não deve impor, a gente só deve utilizar isso como uma ferramenta. Bênção, bênção, bênção.
Eu vou terminar a gravação dessa aula agora e vou abrir para se alguém quiser fazer alguma pergunta rapidinho para o Dr. Januário, ou até mesmo em relação ao curso. Muito obrigada por você nos assistir e nos acompanhar até aqui.